A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de escatologia. Já estamos caminhando aí para o final da nossa matéria e vamos falar um pouco agora, ainda dentro do tema da teocracia, do governo universal de Deus. Já vimos que, conforme é indicado pela Sagrada Escritura, Deus como criador, né, de todas as coisas e como controlador da história. Mesmo que alguns não tenham essa percepção, a Escritura Sagrada nos assegura que Deus tem o controle sobre a história e que está conduzindo tudo para que a sua vontade, para que os seus planos venham de fato a se realizar, e que tudo venha a ser restaurado conforme a sua criação original. Então vimos a partir desse referencial bíblico, né, dessa direção que a Escritura Sagrada nos dá, que durante o desenvolvimento aí desse grande plano de Deus, houveram algumas manifestações, dentre as quais a manifestação do governo de Deus através do levantamento, né, através do sorrigimento de um povo, tá, ok? Um povo que foi adquirido para si, um povo que nem era dentre aqueles grandes povos da humanidade que constituíram enormes impérios, né, povos que desde a antiguidade vieram num avanço, crescimento político, tecnológico, um crescimento de poder financeiro também, né, com o enriquecimento dessas nações, como você pode observar na história do Egito, o grande poderio, né, que alcançou esse império mesmo, estendeu suas fronteiras, exerceu grande influência, legou para a humanidade grandes feitos, monumentos, cultura, em questão de arte. Então, os egípcios ou os povos da Mesopotâmia, temos sumérios, babilônios, assírios, ou os povos hindus ou chineses, tá certo? Então, os gregos, romanos, dentre os povos que estavam aí no desenvolvimento humano, Deus levantou um povo que, diante destes povos, era com certeza um dos menores, era com certeza um povo quase que insignificante, vamos colocar isso, não numa questão de valor intrínseco do ser humano, mas em questão de produção, de tamanho, de antiguidade histórica, de poderio militar, de influência. Era um povo pequeno, fruto, né, fruto aí da promessa feita a um homem que creu, tá certo? E a partir desse ato de fé, mais tarde a Sagrada Escritura, né, o Novo Testamento atribui que esta fé lhe foi imputada por justiça, e você vê Paulo desenvolver essa temática no livro de Romanos, como a justificação pela fé ela é tão relevante, ela é tão importante, ela tem a sua origem, na verdade, em Abraão, e a partir de Abraão, que atende ao chamado divino, vimos aí o desenvolvimento de um povo, Abraão, Isaac, Jacó, 70 almas que descem para o Egito, dessas 70 almas a multidão que, desenvolvendo-se lá, torna-se depois escrava, né, escrava desse grande império, sendo então libertos da escravidão pelo braço de Deus e utilizando-se de seu servo, né, de Moisés, liderados então para fora da escravidão, colocados em Canaã, estabelecidos lá, passam a se desenvolver, a crescer, e tem uma nobre missão, a missão de ser um povo, uma nação, referência para o mundo. Referência no sentido de estar servindo e adorando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus único, manifestando para o mundo características muito singulares, fato que é admitido por diversos especialistas da área de história, da área de sociologia. O monoteísmo hebreu. O monoteísmo hebreu é algo singular na história da humanidade. Temos aí, a história nos aponta, né, uma variação com o zoroastrismo persa, mas se comparados, temos aí um monoteísmo puro, de fato, com a manifestação na religião dentre os hebreus, né? Um monoteísmo que põe Jeová como único, não compartilhando ele do seu poder, da sua autoridade com qualquer outro ser que lhe seja associado. Tá, ok? Então temos aí o monoteísmo hebraico como algo singular na história humana. E quanto mais os israelitas, os hebreus, caminhassem com Deus, fossem fiéis a Deus dentro desta aliança, deste pacto estabelecido com eles,
no Monte Sinai. E quanto mais esta fidelidade se estreitasse, maior seria a manifestação de Deus sobre esta nação, e com isso o referencial que eles seriam para os demais povos do mundo se tornaria cada vez mais eficaz. Então o grande propósito era Deus levantar esse pequeno povo, Deus manifestar a sua misericórdia, seu amor, o seu poder por meio desse pequeno povo, Deus estabelecendo esse povo, fazer dele um referencial, e através desse referencial as nações, os povos, as pessoas à volta pudessem ter um encontro com o Deus verdadeiro, tá certo? E mesmo que os israelitas, os hebreus, não tenham logrado tanto êxito na forma como deveriam se dedicar à fidelidade ao Senhor, tá certo? A não se deixarem levar pela sedução da idolatria, pela sedução do paganismo, mesmo que eles não tenham sido tão eficazes, né, nesse pacto, nessa aliança, eles se tenham deixado levar em alguns momentos, isso tenha acarretado diversos tipos de problemas, tenha lhes acarretado diversos tipos de derrotas. No entanto, foi por meio deste povo que Deus veio a constituir a sua Sagrada Escritura. Então, o Espírito Santo de Deus foi que conduziu diversos homens ao longo de 1000 anos, pelo menos, de trabalho, sendo produzidos textos a partir de diversas mãos, mas inspirados pelo mesmo Espírito, porque o texto bíblico é teopneustos. Tá, ok? Então, desde Moisés, nas campinas de Moabe, 1450 a.C., tá, ok? 1445, 1450, trabalhando ali nos livros da lei, tendo recebido da parte de Deus a revelação direta, como Deus mesmo disse. Com os demais profetas eu falo por sonhos e por visões, mas com Moisés eu falo isso face a face. Então Deus lhe comunicou essas verdades fundamentais, essas verdades profundas, que foram então transmitidas para as páginas, tá, ok? Registradas nos textos. Textos estes que foram duramente questionados pela alta crítica textual, tá certo? Pela crítica histórica, que foram duramente criticados e atribuindo-se, na verdade, a autoria não a Moisés, dizendo-se até que era impossível a autoria mosaica, atribuindo a autoria a grupos que se manifestaram, que produziram esses textos de uma forma separada e posterior, sendo paulatinamente admitindo-se a produção, talvez, de alguns textos, né, a Moisés, alguns poucos trechos, alguns poucos textos daquele, mas atribuindo a autoria a pelo menos 4 grupos, sendo os grupos javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômico. Então criaram-se aí esses 4 grupos por meio dos quais os textos teriam vindo à existência, sendo os javistas e eloístas os mais antigos, os deuteronomistas da época de Josué, e o sacerdotal, o Priestercodex, conforme o alemão, sendo criados aí pós-exílio, com a volta, né, com o trabalho aí de Esdras. Então, por que essas teorias? Por que essas teorizações? Simplesmente porque era inconcebível para eles a possibilidade de Moisés ter produzido toda aquela complexa, né, produção textual em época tão remota na história, até que se descobriu a enorme, gigantesca biblioteca de Tel Amarna, no Egito, onde descobriu que antes da época de Moisés, muito mais produção literária já estava disponível, simplesmente estava lá escondida debaixo da areia da história. Mas ao trabalho da arqueologia conseguir realizar ali uma boa execução de pesquisa, né, conseguir resgatar, trazer à luz esses artefatos, esses textos, descobriram-se diversas cartas de comunicação entre povos, utilizando-se línguas que a ciência até então não tinha acesso, descobrindo-se aí comunicações em textos cuneiforme, em textos hierático, hieróglifos, em textos aí usando diversos tipos de dialetos arameus, tá, ok? Então viu-se, né, e conforme foi avançando também no estudo do hebraico, o idioma hebraico mais arcaico,
começaram a observar a possibilidade de que Moisés tivesse sim os recursos literários para a produção textual, e assim produzir toda aquela grande biblioteca, né, de textos sagrados que foi o Pentateuco. Então, adotando aí uma posição respeitosa, adotando o testemunho bíblico como prioritário acima dessas teorias, né, e vendo a partir das descobertas arqueológicas que há sim a possibilidade, haviam sim os recursos para isso, não vejo por que não crer, não vejo por que não admitir o testemunho bíblico acerca da autoria mosaica. Então, mesmo que hajam variações, como aponta-se, né, 4 fontes pelo menos, a partir também de variações textuais, mesmo que hajam variações, e isso não precisamos fechar os olhos para essas variações textuais, podemos simplesmente também compreender essas variações como variações de tradução, tá ok? E podemos compreender também essas variações como variações de estilo. Então, quando se está escrevendo acerca de determinado tema, adota-se um estilo ou outro estilo, tá ok? Podendo-se também entender as variações como variações de época de escrita, tendo o texto sido escrito, tá ok? Por Moisés ao longo de um bom período de tempo. Ou adotando Moisés a prática de colocar amanuenses, tá ok? Reunir uma equipe, ditar o texto e esses então registrarem, e a partir desse registro, de certa forma, transmitindo para a forma de grafia sua marca autoral, mas todos vinculados à mente e à inspiração divina por meio da mente mosaica, por meio da mente de Moisés, sendo ele usado pelo Espírito Santo. Assim, não vejo por que não admitir a autoria mosaica sobre todo o texto do Pentateuco. E dentro desse texto, vemos aí a grande riqueza que Deus legou a toda a humanidade através desse povo. Mesmo com as falhas na questão da teocracia, mesmo com as falhas na questão da obediência a Deus, na questão da sedução exercida pelo paganismo que estava à sua volta, mesmo eles tendo cedido a essas seduções, os planos de Deus não se viram frustrados em relação a eles, porque foi por meio deles que Deus legou à humanidade essa riqueza histórica que está na base de todas as civilizações e principalmente na civilização ocidental. A cultura judaico-cristã é fundamental para a estruturação da civilização ocidental, tá ok? Então, se você pertence a essa civilização, você conhece o que é o respeito à humanidade, você conhece o que é o respeito ao cidadão, você conhece o que é a formação de uma sociedade, o respeito à família, tá ok? Você tem que entender que estes elementos presentes nas legislações atuais, se procurarmos a sua fonte, se buscarmos a sua inspiração, a sua origem, encontraremos os textos bíblicos referenciais influenciando a formação desse tipo de direito, tá ok? Influenciando a formação desse tipo de concepção. Então, na base da sociedade está esse tesouro bíblico legado por meio do povo de Israel. E o povo de Israel, sendo ele fruto da vontade de Deus, sendo ele fruto da ação divina dentro da história da humanidade. Por isso que é relevante analisarmos também essa questão do contexto da teocracia divina no âmbito de Israel, para vermos as ações, os esforços realizados por Deus ao longo da história, suas intervenções para que o seu plano perfeito possa então ser concretizado na teocracia universal de Cristo. Tá, okay? Então temos uma amostra já na teocracia israelita daquilo que será uma amostra parcial, daquilo que será pleno na teocracia universal de Cristo, instaurada no milênio, quando então Cristo e a igreja governarão e a humanidade verá o que é um governo justo, um governo santo, um governo verdadeiro, tá, okay? Um governo que promove a paz, que promove a igualdade, né, que promove aí um bem-estar social geral, um bem-estar social universal. Então caminhamos aí para este reino, caminhamos aí para o estabelecimento do reino messiânico de Cristo Jesus. Como já visto, o governo de Deus estende-se desde a eternidade, como já vimos, né, na aula passada,
e sobre todo o universo, mas na esfera das coisas criadas temos percebido a ação destruidora do pecado, a inserção do pecado dentro da criação a partir da sedução ao qual o homem cedeu, né, desobedecendo então flagrantemente a ordem de Deus e sofrendo as consequências. Então temos, como já colocado no quadro aí, um movimento de criação, e esta criação a partir daquele conceito bíblico, né, que foi afirmado na aula passada, diferenciando-se, contrastando-se com o conceito grego de que a matéria é eterna e inerentemente má. A Bíblia Sagrada flagrantemente denuncia isso como um equívoco, atribuindo a criação de todas as coisas ao Logos divino, tá certo? Ao Verbo divino, que é Cristo Jesus, a razão de todo o universo, tá ok? Que, como eu mesmo propus, tá? Apenas uma hipótese, tá? Não é questão doutrinária, apenas uma hipótese. Num movimento verdadeiramente kenótico, ele sai, tá certo, do âmbito da perfeição, da imutabilidade na qual está, e realiza o ato criador, porque o ato criador é uma mudança, o ato criador é uma ação. Então vemos, o momento presente eterno, como Agostinho já havia nos comunicado, né, ele construiu esta ideia para tentar facilitar o entendimento acerca da eternidade, o entendimento acerca do estado de imutabilidade divina, de perfeição total. Então o estado é o momento presente eterno no qual Cristo está e que ele não sentia qualquer necessidade de sair dessa situação. Todavia, ele, num movimento verdadeiramente kenótico, misericordioso, amoroso, ele proporcionou, tá certo? O Fiat Lux, ele proporcionou, tá ok? A criação de todas as coisas, a palavra criadora. Ele deu a ordem para que tudo aquilo que atualmente existe e que proporciona a nossa possibilidade de existência viesse então a existir. Passou a existir o tempo e o espaço, para que dentro deles fosse viável a nossa existência. A criação do mundo celestial com as hierarquias angelicais, tá certo? E a criação após do mundo terreno com a nossa vida incluída dentro dele. Assim a nossa história, a nossa aceitação ao seu nome, porque ele era o cordeiro sacrificado desde antes dos tempos, então desde aquela época ele já visualizava as nossas possibilidades de aceitação, a sua salvação, visando para um futuro a nossa reunião a ele no tempo da eternidade, no tempo da glorificação, quando então estaremos na presença dele louvando, adorando e exaltando. Então temos um movimento de criação, queda devido ao mau uso do livre-arbítrio por parte da humanidade, mas restauração para o tempo da glorificação, quando então cumpriremos com o grande objetivo do Senhor Jesus Cristo, que era nos ter diante dele, sentindo a sua presença, nos alegrando na sua glória e glorificando e exaltando o seu santo nome, e vivendo para ele, e vivendo juntamente com ele, num ambiente completamente perfeito e glorificado. Então, maravilhoso vemos aí esse movimento ao longo de toda a Escritura, movimento de criação, queda e restauração, dentro de um conceito bíblico, né, a parte dessas distorções que são produzidas aí por diversas mentes ao longo da história. Então vemos, a partir desses textos temos: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então esse texto bíblico está ligado ao que eu estava lendo aqui logo acima, o texto, né, onde eu estava esclarecendo acerca desse movimento de criação, queda e restauração. Na esfera das coisas criadas, temos percebido a ação destruidora do pecado, conforme indicado aí pelo texto bíblico, que desde sua entrada no mundo tem causado a destruição da ordem criada em perfeição pelo Senhor. Então todas as coisas foram criadas dentro de um ambiente de perfeição. Tudo foi criado bom, tudo foi criado pelo Logos divino. E tende, pelo menos necessita, precisa, anseia alcançar um nível de restauração. Essa é a lógica. A restauração de todas as coisas. Não simplesmente o desprezo por aquilo que é material e o nosso interesse focalizado somente naquilo que é espiritual. Isso é inadequado, isso é incorreto, porque a criação material também pertence a Deus.
Então temos que ansiar também por esta restauração, a nossa restauração e a restauração de todas as coisas a Cristo Jesus, aquele que é o seu Criador. E por isso temos que trabalhar. A nossa ação tem que ser voltada para esse tipo de atitude. Recomendo aqui a leitura do livro Verdade Absoluta de Nancy Pearcey. Ela tem abordado isso de uma forma muito séria, da editora CPAD. Ela tem abordado isso aí de uma forma muito extraordinária, explicado que esta mentalidade que exclui o plano material na verdade, um equívoco, porque o plano material não tem origem em outro senão em Deus. Então, se nós temos um compromisso sério com Deus, de o servir, de o adorar, temos que ansiar também pela restauração de todo o plano material a partir da nossa ação inspirada pelo Deus que criou todas as coisas. Aí nós podemos interferir na política, interferir nas ciências, interferir na arte, interferir na sociedade de modo geral, interferir na agricultura, interferir na tecnologia, em todas as áreas, porque são áreas vinculadas à criação, vinculadas ao âmbito material, tá certo? Vinculadas, associadas, relacionadas a algo que tem sua origem na criação divina. Então nós, como agentes, como representantes do reino de Deus, temos que interferir nessas áreas para trazer tudo de volta ao estado perfeito da criação. Tá certo? Deus realizará isso por meio de nós. Claro que nós não lograremos total êxito, não temos este poder, mas temos que trabalhar em prol disso, temos que nos posicionar em prol disso, temos que atuar desta forma, mostrando respeito por aquilo que é a criação de Deus, mostrando respeito, né? Mostrando respeito por aquilo que é plano e projeto de Deus. Então, a partir dessa nossa ação, a partir da capacitação que Deus nos dará para agir, para trabalhar neste âmbito, nós veremos finalmente a intervenção sobrenatural divina concluindo esse processo que já tem que ser iniciado por nós, esse processo que já tem que ser trabalhado por nós. E a ação divina, sobrenatural, entrará como a conclusão daquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós fazemos, temos que fazer, tá ok? Aquilo que está às nossas mãos, temos que fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor irá fazer, irá concluir. Acerca disso, o homem deve estar ciente, pois a palavra de Deus é bastante clara. O texto que eu já acabei de ler, né? E desde então deve a humanidade estar ciente da proveniência dos amargos frutos que tem colhido. No entanto, da parte de Deus esperamos pela plena restauração de todas as coisas e, na verdade, no campo da história humana já podemos ter o vislumbre do que virá a ser o governo de Deus quando enfim chegar o momento de sua plena manifestação. Agora só um detalhe com relação aos frutos que tem colhido, aos amargos frutos. Inclua-se aí todas as mazelas que tem agravado a humanidade ao longo da sua história. Porque a história e as decisões de Adão e Eva no jardim são as nossas decisões. Nós estamos vinculados a ele, por mais que outras ciências tentem negar, a verdade bíblica a respeito dos fatos é que nós estamos diretamente vinculados a eles. E, na verdade, as decisões em prol de uma desobediência declarada a Deus são também as nossas decisões de desobediência declarada à majestade divina. Cada pecado cometido pela humanidade é uma afronta direta à santidade divina. É a criatura afrontando o seu Criador. É a criatura humilhando a ação perfeita do seu Criador, tornando a sua criação algo abjeto, algo que lhe causa repulsa, né, devido ao mau uso daquilo que foi criado para um uso adequado. Então o pecado é um mau uso daquilo que foi criado por Deus para um determinado uso adequado. Então vemos a partir disso aí como a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, a santidade de Deus é agredida pelo pecado, tá certo? E cada agressão dessa atrai para nós destruição. Então vemos que as mazelas que têm sido colhidas hoje, com doenças, com defeitos genéticos, com distúrbios da natureza, com distúrbios da mente, a lista gigantesca de mazelas que tem nos acometido ao longo da história, resultado dos frutos do pecado, resultados da desobediência da humanidade em relação à vontade perfeita de Deus. E essa desobediência
uma vez visualizada, ela precisa ser compreendida como a destruição da criação original e não algo normal, natural, algo intrínseco ao homem, mas como a destruição da criação original. A criação original não inclui essas dores, a criação original não inclui esses defeitos, e por isso que temos então que trabalhar pela restauração da criação original, trabalhar por esta restauração ao projeto, ao plano perfeito, à vontade perfeita de Deus, quando então poderemos alcançar verdadeira satisfação, poderemos alcançar verdadeira realização, tá ok? No âmbito de pecado estaremos sempre numa contradição em relação à nossa própria realização, nossa felicidade, nosso gozo, nossa alegria, nossa paz. Estaremos sempre em contradição a isso. Agora, no âmbito da restauração da vontade divina, como Cristo disse, seja feito assim na terra como é feito no céu, e o que é feito no céu é o âmbito da perfeição divina, como temos visto já a partir da aula passada, né? É o âmbito da perfeição divina, onde a vontade do Senhor é cumprida de uma forma plena, plenamente realizada, e todos os seres vivem de uma forma perfeita. E esta vontade de Deus presente no céu, ela invade a terra quando nós, na nossa ação, buscamos a restauração. Trazemos a vontade de Deus para a terra e vemos os resultados benéficos que isso tem causado quando vemos a difusão, né, o alargamento das fronteiras do reino de Deus. O reino de Deus, o reino de paz, de justiça, de amor, de misericórdia, tá ok? Sempre que o reino de Deus está presente, vemos a restauração da própria humanidade ao estado original, ao estado da criação de Deus. Então, esse tem que ser o movimento. A criação de Deus de uma forma perfeita, plena. A queda devido à desobediência, mas a restauração a partir do momento que buscamos a realização da vontade de Deus entre nós. Pois a história antiga, no tempo da antiga aliança, vou dar uma retornada aqui para a gente entender melhor. Já podemos ter o vislumbre do que virá a ser o governo de Deus quando enfim chegar o momento de sua plena manifestação. Pois na história antiga, no tempo da antiga aliança, já podemos ter um referencial da ação restauradora de Deus em relação à humanidade. Então, isso que eu acabei de explicar, né? A criação, queda e restauração, que é exatamente esse movimento que temos que entender, né, e participar, do qual temos que participar. Então, dentro desse movimento de criação, queda e restauração, há a condenação universal devido à desobediência do homem. O messianismo, que é exatamente a ação de Deus em prol da restauração, a ação de Deus em prol da reconstituição daquilo que foi destruído, tá ok? Do retorno à criação original, tá certo? Da manifestação do plano perfeito de Deus entre os homens. Então temos condenação universal, messianismo e os pactos e as alianças, quando esse propósito de Deus começa a se desenvolver entre nós, quando os propósitos perfeitos de Deus começam a ser implementados num plano prático entre nós. Aí vemos os pactos e as alianças firmados por Deus, trabalhando junto com o homem, incentivando a restauração, promovendo, a sua vontade perfeita, promovendo algo que possa trazer bênçãos, possa trazer benefício para toda a humanidade, como nós estamos vendo a partir da teocracia israelita. Aquilo que já trouxe grandes benefícios e aquilo que até hoje influencia de uma forma benéfica e que também caminhará para um momento perfeito no qual a intervenção divina trará a conclusão. No quadro acima temos criação, queda e restauração. Quando buscamos nas Sagradas Escrituras o conhecimento acerca da obra de Deus, observamos o movimento conforme descrito acima, e nele observamos a participação dos personagens independentes que colaboram para que o quadro de situação que se apresenta da maneira como está, no plano da criação, observamos a perfeição do ser, a partir do qual tudo mais veio a existir. Mas, diferentemente do que pensam alguns, dotou as suas criaturas de poder volitivo, o que nos leva a pensar que não haveria possibilidade de escolha se não houvesse espaço para decisões autônomas. E a partir da possibilidade de escolha podemos ver toda a dinâmica descrita nas Escrituras, desde o ser angelical que pretendia se arrogar